bom dia, meu povo. Estamos aqui no meu, no seu, no nosso Videiras ao Amanhecer com mais uma minissérie. E hoje nós vamos estar entrando no segundo capítulo dessa minissérie. Para quem não sabe, nós vamos estar aqui no Instagram todas segundas, terças e quartas. E depois você vai poder assistir gravado lá no canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Eu estou aqui com as meninas da comunidade do Videiras ao Amanhecer. E se você quer fazer parte dessa comunidade, saber de tudo que acontece pro lado de cá, digite Videiras e eu vou te mandar o link do grupo e você vai vir fazer parte. Amém? Glória a Deus. Meninas, ontem nós vimos sobre a situação de Jael. Uma mulher corajosa em primeiro lugar. Entre o posicionamento e o silêncio é o nosso tema de hoje. Uau! Como assim? Eu quero relembrar desde quando a gente está estudando sobre livros de Juízes, sobre aquela mulher Débora, uma profetisa, juíza. Eu costumo brincar que ela estava lá no escritório dela, embaixo daquela palmeira na tâmara. E eu até coloquei os benefícios ali da tâmara, o que significa a tâmara. E esse posicionamento na época de Débora, no movimento que estava de opressão, naquele caos há mais de 20 anos ali a palavra fala, de circunstâncias e situações que aquele povo estava oprimido, porque a palavra fala lá em Juízes 4 que depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Ou seja, já estava acontecendo, porque mais uma vez a palavra usa aqui. Então é sinal que essas circunstâncias já estavam acontecendo. E ali, Débora foi levantada como juíza, uma profetisa, uma mulher na época que tinha autoridade. E pelas circunstâncias que estavam acontecendo, Baraque ali foi chamado, convocado para poder estar reunindo o exército para ir à frente, para poder enfrentar aquele rei. Só que o que acontece? Ele vai até ela e diz, eu só vou se você for. Ou seja, ele meio que terceirizou por causa da insegurança, do medo, de circunstâncias da época que estava nessa opressão, e ele não vai. Baraque só vai se Débora fosse. E assim Débora vai com ele, mas dá um sinal para ele, que por conta daquela maneira dele agir, que aconteceria algo, que a honra não viria sobre ele, a honra viria sobre uma mulher, e aí é onde entra Jael. E nós podemos bem lembrar que ontem foi dito aqui, que Jael, o esposo dela, tinha uma aliança com esse rei. Ela tinha uma aliança, o esposo tinha uma aliança com aquele reinado. E que ela poderia, naquele momento, se colocar no lugar de neutralidade e não mexer com isso. Porque, afinal de contas, aquela aliança era uma aliança, entre aspas, de um reinado de paz. Só que, nessas circunstâncias que aconteceram, onde ali o exército estava indo atrás de Cícera, ele foge, e ele foge a pé, e ele vai para onde? Na tenda de Jael, onde ele acreditava piamente que ali teria abrigo, onde ele acreditava que ele estaria, o quê? Seguro. Eu quero ler aqui para você, em Juízes 4, 21, onde a gente vai estar entrando de fato na mensagem de hoje. Mas eu quero atentar aqui que Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arazote Agoim. Ou seja, todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada. Não sobrou só um homem, mas ele conseguiu escapar, para que de fato se cumprisse aquilo que Deus já tinha falado através da boca da profetisa Débora. Que ela, uma mulher, teria a honra. Então Débora foi a Quedes aqui em Juízes 4, fala,
Mas saiba, é 9, desculpa. Então respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará a Cícera nas mãos de uma mulher. Aqui ela já tinha falado o que estava por vir, porque na verdade ela era o quê? Uma profetisa. E assim foi. Tinha tantos carros, o exército era gigante, não sobrou só um homem, a não ser quem? Ele mesmo. Aquele que Deus já tinha falado que através de uma mulher iria acontecer. Através aqui da... Gente, fugiu agora. Olha que branco que me deu. Meu Deus do céu. De Jael. É, filha, a idade vai chegando e vai assim mesmo. Através de Jael. E o que acontece lá no Juízes 4, 21? Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Aqui, como a gente sabe, ela poderia ter ficado neutra, porque já estava na opressão há mais de 20 anos. Já tinha conseguido pegar o exército, a espada, não tinha sobrado só nenhum homem a não ser Cícera. Mas Deus tinha uma promessa através de uma mulher. Que muitas vezes a gente olhar pode ser uma mulher improvável. Porque o marido dela tinha uma aliança, mas ela tinha uma oportunidade e ela agiu com posicionamento em silêncio. Ela não agiu com barulho. Ela permitiu que ele entrasse na tenda, desse de comer, desse de beber o leitinho ali, deu a cobertinha para ele dormir. E quantas vezes o Senhor tem colocado, para a honra e glória do Senhor, os nossos inimigos para dormir. Assim como fez com Daniel na cova dos leões. Uau! O Senhor tem nos dado estratégia e ela não foi buscar a espada de alguém lá fora. Ela não foi buscar a espada dos caras lá fora. Não, o Senhor deu para ela uma ferramenta que tinha na casa dela. Ei, nessa manhã eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você vai usar as ferramentas que o Senhor te deu. Eu não sei quais são essas ferramentas, mas você sabe quais são. Nós precisamos começar a quebrar ciclos de padrões de repetição. E aqui nessa história já estava acontecendo há 20 anos. E através de uma mulher improvável, num lugar improvável, no meio do caos, no meio de uma circunstância, que o marido dela tinha uma aliança com aquele rei, Deus usou dessa mulher. E eu fico aqui imaginando, será que ela não teve medo? Será que no fundo ela não sabia que ela ia estar causando rebuliço ali dentro da sua própria casa, porque afinal de contas o marido dela tinha uma aliança de paz com esse rei. Uau! Mas o Senhor permitiu que dentro da tenda dela, com as ferramentas que ela tinha, aqui fala, e o Senhor ressalta quem ela é. Entretanto, Jael, mulher de Heber, o Senhor reforça de quem ela era esposa. Para a gente nunca se esquecer que ele faz as coisas improváveis com coisas prováveis com pessoas improváveis. Porque se é ele que faz, não tem como. Caraca. Ele reforça de quem ela era esposa. E o Senhor nessa manhã reforça quem é cada uma de vocês. Ele reforça quem é cada um de vocês. E ele reforça com aquilo que nós temos nas mãos. Muitas vezes nós vamos buscar situações e reforços fora. E ele quer que usemos aquilo que temos dentro. O posicionamento dela, o silêncio dela. Ela não fez barulho. Ela não saiu falando.
Ela simplesmente agiu de acordo com aquilo que Deus permitiu. Porque ele diz assim, lá em Juízes 4:18, Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou, ou seja, ela que foi ao encontro dele. Uau! Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. E ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ele pediu o quê? Água. Só que ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, dele de beber e tornou a cobri-lo. O que a gente faz quando a gente quer ficar aquecido, a gente se sente seguro, acolhido, daquele soninho, a gente toma leite. Ele pediu água e ela deu leite. Ela trouxe no posicionamento o silêncio, um acolhimento, porque o Senhor faz isso. Ele bota o nosso inimigo dentro de circunstâncias, mas para dormir. Ele dá-nos estratégia para poder lidar com essas circunstâncias. O Senhor permitiu que o inimigo estivesse dentro da casa dela, porque a palavra fala que ela que foi ao encontro, ela que chama, ela que trouxe, ela teve uma estratégia. Porque até então ele achava que ali era um lugar de segurança para ele. E ele estava, tranquilão ali. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, aí a gente entra no verso 21. Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda. Ela pega algo da tenda dela, era algo que estava ali com as estacas firmadas da tenda dela. Era algo que ela já tinha, uma ferramenta nas mãos. Pegou um martelo e esperou ele entrar no sono profundo. Ela agiu com posicionamento e silenciosamente, porque humanamente falando, ela não teria como enfrentá-lo cara a cara, face a face. Porque afinal de contas o cara fazia parte de um exército. Mas ela teve um posicionamento que levou ele à morte. E ela acertou na fonte, nas têmporas, colocou e cravou. Posicionamento, coragem e silêncio. Quantas vezes eu e você estamos passando por circunstâncias dentro das nossas casas e a gente não age com sabedoria. Por conta de circunstâncias de opressão, de ciclos de padrão de repetição, por situações que a gente carrega até os dias de hoje. Nós fazemos barulho para resolver circunstâncias pelo qual a gente nem sabe onde isso começou. E muitas delas começou lá atrás, lembra que a gente sempre fala? Começou muitas vezes na nossa infância, de acordo com aquilo, nossas percepções, daquilo que nós sentimos, ouvimos e criamos as nossas percepções. E aqui não é diferente, trazendo para o contexto da Bíblia, essa opressão, essas situações vivendo debaixo de medo já estava acontecendo há 20 anos. E precisou uma pessoa improvável aos olhos humanos acabar com tudo isso e que sejamos essas mulheres e homens posicionados, independente de como foi o passado. Nós não somos o nosso passado. Nós possamos ter as ferramentas necessárias dadas pelo nosso Senhor para rompermos aquilo que de fato precisamos fazer, assim como Jael fez. Porque humanamente olhando, ela poderia ter ficado no neutro. Que nós tenhamos coragem
que nós tenhamos discernimento e posicionamento. Eu sempre falo aqui que a gente nunca vai ver a palavra do começo e nem do fim. Como é uma minissérie, eu convido vocês a lerem essa história de Juízes. E a gente sempre vai estar trazendo trechos para a gente poder estar destrinchando, assim como diz meus amigos baianos que eu amo tanto, e eu tenho um pezinho lá na Bahia, destrinchar juntos, mas trazendo para dentro da nossa história. E quantas vezes a gente, por conta de situações do nosso ecossistema, tanto familiar, dentro das nossas empresas, dentro do nosso trabalho, com amizade, a gente vai permitindo, vai deixando, vai passando, e a gente não vai olhando, porque afinal de contas, aquilo se torna, entre aspas, comum, porque já viveu antes. Aqui esperou 20 anos, tinha 10 mil para poder fazer o serviço, e apenas uma mulher que se posicionou e agiu em silêncio, com sabedoria. Caraca! E a palavra fala, pela forma de Baraque agir, que de fato o Senhor entregaria nas mãos de uma mulher. Isso nos mostra que ela não precisou pegar uma espada, ela levou ele para dentro da casa dele, dentro da tenda, ele pediu água, ela deu leite, ela cobriu, porque é isso que o Senhor faz. Ele nos permite a usarmos com aquilo que Ele nos dá, com a promessa que Ele nos deu. Bom dia, querida, seja bem-vinda, meu amor. Sejam bem-vindos vocês aí todos. Com aquilo que Ele nos dá, usando de estratégia para rompermos padrões e ciclos de repetição sobre as nossas vidas. Ferramentas essas que a gente muitas vezes não está tendo o discernimento de usar, porque nós estamos fazendo barulho demais. Estamos agindo da mesma forma que agíamos antes. E o Senhor está nos chamando para agirmos de uma maneira um pouco menos barulhenta e com mais posicionamento, com discernimento, com as ferramentas que Ele já nos entregou. Para cada uma de vocês, para cada um de vocês que está aqui também, o Senhor entregou uma ferramenta nas mãos. E o que você tem feito com essas ferramentas que o Senhor tem vos dado? O Senhor usa pessoas improváveis, assim como usou Jael. E lembra que eu quero ressaltar aqui um texto que eu li para vocês ontem. Aqui em Juízes 4, mostra uma mulher rompendo expectativas, enfrentando estruturas e se posicionando mesmo dentro de um contexto delicado e arriscado. Jael nos confronta com algo muito atual. Existem momentos em que Deus vai pedir posicionamento até em ambientes onde seria mais confortável permanecer em silêncio e na neutralidade. Caraca! Porque algumas alianças mantêm ciclos vivos. Essa parte aqui pegou. Porque algumas alianças mantêm ciclos vivos. Quais são as alianças que têm mantido ciclos de repetição, de opressão, de medo sobre a sua vida? Eu não sei se são pessoas, se são coisas, se são atitudes, se são ambientes. Eu não sei, mas você sabe. E se você não sabe, peça a Deus para poder trazer a clareza, a revelação. E algumas decisões silenciosas mudam destinos inteiros. E assim aconteceu com Jael. E pode acontecer comigo e com você, porque a palavra é para mim e para você.
Nós temos uma bússola em meio às circunstâncias, o que a gente tem feito? Em meio às circunstâncias adversas, de que maneira que nós temos reagido? Com aquilo que o Senhor já nos entregou, o que a gente tem feito? A gente tem ficado na neutralidade, vendo tudo acontecer. Ah, porque minha família era assim, porque meu pai é assado, porque foi... Ok, a gente agradece pela vida que chegou até nós e nós podemos ter a oportunidade com aquilo que o Senhor nos deu de rompermos isso. Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Dá um joinha aí. Tá fazendo sentido aqui também, Instagram? Dá um joinha aí. Caraca, essa palavra é muito forte. Algumas alianças mantêm ciclos vivos. Meu Deus. E eu estava pensando sobre esse texto que eu escrevi ontem, hoje cedo. E algumas decisões silenciosas mudam destinos inteiros. E quantas vezes a gente começa só a falar. Somente o povo sanguíneo, assim que nem eu, gente, a gente não tem muita papa na língua não, sabe? Eu trato com a impulsividade todos os dias. E trato com a minha boca de taquara todos os dias. Quantas vezes a gente não quer só falar. Que a gente é muito intensa. Só que eu tô sendo tratada nessa área todos os dias. Chega uma hora que você tem que... Respira. Age de uma forma diferente do que você agiu sempre. É fácil? Não. Mas é necessário. É necessário que enfrentemos. Porque aqui Jael, ela foi até. Depois ela trouxe. Então, o que você precisa enfrentar nesse dia? O que você está precisando de enfrentar nesses tempos? Porque ela foi. E ela trouxe. E Deus permitiu que ela agisse. E nós ficamos por aqui, Instagram. Eu espero vocês amanhã, às 6 horas da manhã. E para quem não pôde assistir essa live ao vivo, ela vai subir daqui a pouquinho para o nosso canal do YouTube. A gente encerra aqui porque agora é o momento de partilha dentro da comunidade. E como a gente bem fala, a gente mantém integridade, mantém um lugar seguro. E se você quer participar aqui da nossa comunidade de videiras, eu vou ter o maior prazer de mandar para você, mulher, o link para você vir fazer parte, tá bom? Um beijo, meu povo. Eu espero você amanhã, às 6 horas da manhã. Gratidão, gratidão. Um beijo, meu povo. Terçou aqui no meu, no seu, no nosso Videiras ao Amanhecer. Deus abençoe. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau.